amada irmã. Estamos na segunda-feira da segunda semana do tempo comum, caminhando com Cristo. Iniciemos a reflexão do Evangelho do dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei para sempre. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. O Evangelho é tirado de Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 22. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam fazendo jejum. Então, alguns perguntaram a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus fazem jejum e os teus discípulos não fazem? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está presente, os convidados não podem fazer jejum. Mas vão chegar dias em que o noivo será tirado do meio deles. Nesse dia, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo novo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano e o rasgo fica maior ainda. Ninguém coloca vinho novo em barris velhos, porque o vinho novo arrebenta os barris velhos, e o vinho e os barris se perdem. Por isso, vinho novo deve ser colocado em barris novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vinho novo deve ser colocado em barris novos. O que Jesus quis dizer? Nós não estamos mais no Antigo Testamento. Nós estamos no Novo Testamento. Isso significa, então, que devemos desprezar o Antigo? De modo algum. Isso significa que devemos compreender que o Antigo se cumpre no Novo. E, portanto, é preciso entender o jejum de uma forma renovada. Porque, como disse Jesus, o noivo está presente. O Antigo Testamento ele foi toda uma preparação para a vinda de Jesus. A partir do momento que Jesus veio, se faz presente no meio de nós, o jejum passa a ter um sentido novo. É o que Jesus disse, né? Se o noivo está presente junto aos convidados, e os convidados somos nós, cristãos, né? Então, é preciso ter sabedoria para entender quando e por que devemos jejuar. Jesus ele vai dizer, olha, chegarão dias em que o noivo será tirado e então os meus discípulos jejuarão. Jesus se referia justamente à sua paixão e morte que se deu na Sexta-feira Santa. Foi na Sexta-feira Santa que Jesus foi tirado dos seus discípulos, que Jesus sofreu a sua paixão e morte, deu a vida por nós. E é por isso que na tradição espiritual da Igreja Católica, o dia de jejum é a sexta-feira, né? A Igreja tem como mandamento o jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. É mandamento da Igreja jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja, e a Santa Madre Igreja nos manda jejuar e abster-se de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Mas a Igreja nos propõe, ela recomenda, não é, que toda sexta-feira seja
um dia de jejum em nossas vidas, justamente porque é na sexta que recordamos a paixão e morte do Senhor. Então, conforme Jesus disse no Evangelho, chegarão dias em que o noivo vai ser tirado e os meus discípulos jejuarão. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você tem o hábito de fazer algum tipo de jejum na sexta-feira, ótimo. Isso é muito importante, é muito salutar, né? O jejum nos fortalece no espírito, espiritualmente. Jejum não é regime, né? Jejum é penitência, né? Unidos à cruz de Cristo. Então o jejum fortalece o nosso espírito, né? Ele freia em nós um dos 7 pecados capitais, que é a gula. E o jejum também é uma expressão de solidariedade nossa para com tantas pessoas que não têm o que comer e que passam fome. Então não basta jejuar, né? Abster-se do alimento, mas muitas vezes aquilo que a gente não comeu, a gente poder oferecer a quem precisa, a gente partilhar, a gente ser solidário para que ninguém passe fome, porque é muito triste a fome. Então, que nós aprendamos com nosso Senhor Jesus Cristo e sua igreja esse sentido renovado e belo que tem o jejum. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.